Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, neste dia 1º de maio de 2020, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. É um prazer estar com vocês num momento de muito sofrimento e muita dor da classe trabalhadora em todo o mundo, mas para trazer, no dia de hoje, principalmente, o balanço do que foi o 1º de maio no Brasil e no mundo. E comigo, nessa sexta-feira, especialmente, está a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Mais um dia, e esse dia, né, que é um dia de luta, vamos comentar, né, as falas do nosso ex-presidente também, né, Toninho? Que, para variar, é sempre uma pérola, né? Beleza. Nós vamos falar dos acontecimentos, principalmente no programa de hoje, em torno do 1º de maio. Vamos destacar o balanço, obviamente, da crise do coronavírus, que hoje ultrapassou a marca de 3.300.000 pessoas em todo o mundo infectadas e mais de 235 mil mortos, né? Bom, e nós queremos agradecer, né, eu, André, e todos nós aqui do canal Causa Operária TV, a presença de vocês que estão conosco nessa transmissão nessa sexta-feira, vocês também que vão nos assistir depois na reapresentação aqui no nosso canal, e pedir a vocês que compartilhem, né, que divulguem. Hoje nós tivemos uma excelente audiência na tarde de hoje, né? O programa
já tem mais de 6 mil visualizações, passa disso aí aqui diretamente no canal e também no Facebook, na transmissão do ato classista de luta e pelo Fora Bolsonaro, que nós vamos mostrar aqui também imagens, algumas intervenções nessa atividade importante realizada pelo PCO, pelos comitês de luta e por muitos companheiros da esquerda que lutaram e continuam lutando junto contra o golpe, né, e por Fora Bolsonaro e em defesa do socialismo. Bom, nós vamos para a nossa pauta. A gente começou atrasado, a gente pede desculpa aí justamente porque nós e a produção demoramos um pouquinho para se recompor aqui, voltar às condições técnicas no estúdio para fazer essa transmissão importante. Bom, vamos começar com nós vamos mostrar algumas imagens do 1º de maio, no dia de hoje, e a gente fazer alguns breves comentários. Então, antes de falar dos atos propriamente, a gente quer começar mostrando imagens peculiares aí que aconteceram. Teria mais para mostrar, mas a gente, meio assim nas pressas, vamos mostrar alguma coisa. Amanhã tem um balanço completo no programa Análise Sindical, né, às 18 horas aqui no nosso canal, com mais repercussões do 1º de maio pelo mundo. Mas a primeira imagem que nós temos aí, vamos pedir para a produção colocar, é justamente um protesto em Brasília, né, porque o 1º de maio foi também um dia no Brasil, né, e se muita gente dizia que não a mensagem de que não pode sair de casa, só pode sair de casa para trabalhar, mas não pode sair de casa para lutar, né? Mas os trabalhadores da saúde em Brasília realizaram uma manifestação, né, se opondo a essa ideia, né, de que quem trabalha não pode lutar, só pode sair de casa para ser explorado e para ser contaminado, né, mas para lutar não, para protestar não, né? Então, os trabalhadores da saúde lá do Distrito Federal realizaram um protesto lá na Praça dos Poderes, expondo deu uma falhinhazinha no som, mas os trabalhadores da saúde que realizaram um protesto lá na Esplanada, né, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, protestando contra a situação de descaso, né, em que no Brasil, nesse momento, os trabalhadores da saúde são um dos mais violentamente atingidos, justamente pela falta de condições, né, para que eles exerçam as suas atividades nesse momento, né? Já são milhares de trabalhadores contaminados. Em São Paulo tem mais de 5 mil afastados, no Rio de Janeiro mais de 2 mil, e já tem vários mortos, médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, mostrando o descaso, né, dos governos que dizem e que deveriam, né, defender os interesses do povo e daqueles que estão salvando vidas, mas nem esse eles são capazes de proteger, né, Andréia? É um absurdo, né? É um caos que a gente está vivendo. E ali eles vão fazer uma manifestação, né? Porque, afinal de contas, eles estão fazendo uma manifestação pedindo, né, o que se pode fazer nesse momento, porque eles já não podem pedir os exames, né? Eles não podem pedir os testes, eles não podem pedir que esses números subnotificados deixem de ser subnotificados, mas quando eles vão fazer algum tipo de manifestação, e ainda são atacados por bolsonaristas, né, Toninho? Eu acho que o impacto maior é isso. Como é que pode? Né? Se você vê a foto, é impressionante a forma como ele vai, né? Como os bolsonaristas vão, né? O bolsominion vai em cima dos enfermeiros, né? Dos enfermeiros. É chocante você perceber. E que é uma classe, né? E ainda bem, né? Que é uma classe que tem sido, pelo menos, né? Que isso aconteça, né? Infelizmente teve que ser através dessa pandemia, relembrada, né, nesse 1º de maio, que é uma classe até que eles falaram que é uma classe invisível, né, que é a classe dos profissionais de saúde, e que nesse momento a gente percebe a necessidade, a importância dela, né, e quando eles vão, né, no 1º de maio fazer um protesto importantíssimo, inclusive, né, porque é simbólico, até porque o próprio presidente, né, descumpre todas as ordens, né, de precaver o coronavírus, eles sofrem um tipo de violência por parte de bolsonaristas, né? Só para mostrar realmente o quanto o bolsonarismo ele vem com essa prática fascista e a prática do ataque, eles estão sempre atacando, não é?
Porque para tirar até a obviedade, né? Porque são questões tão óbvias, né, Toninho, que para romper com a obviedade eles vão lá e já detonam de uma vez para aquilo se tornar, né? Enfim, ganhar um escopo de olha, nós estamos aqui defendendo a volta ao trabalho, né? É muito descaramento. Olha, é muito descaramento. É demais. É isso aí, é a situação, mas os bolsonaristas eles são defensores da política do presidente, que é a política de matar a população. Né? Então, para que, num certo sentido, é natural, né, que eles vão para cima de quem está salvando vidas e quem está lutando com enorme dificuldade, porque não tem o apoio nem do governo federal e tampouco dos governos estaduais, que, quando muito, fazem demagogia, discurso, né, mas medidas efetivas para a defesa dos trabalhadores, da saúde da população, isso de fato não existe. Bom, nós vamos mostrar agora algumas imagens pelo mundo afora. Né? Como eu disse, não chega a ser um balanço completo das atividades do 1º de maio, mas um destaque que a gente gostaria de dar é que aconteceram protestos no mundo inteiro. Né? A primeira imagem que nós vamos mostrar aí é da Áustria, né, onde o pessoal saiu às ruas aí para fazer uma. Não é de bicicleta, como é que é? De carro é carreata. De bicicleta, eu não lembro agora qual é o nome, uma bikeatra, vai. Um passeio ciclístico, vai, mas um protesto, né, onde o pessoal se reuniu para protestar contra a situação e lembrar, né, celebrar o 1º de maio, né, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Bom, esse aí foi um protesto pacífico, tranquilo, né, mas infelizmente nem todo lugar foi assim. No Líbano, né, os trabalhadores também saíram às ruas, protestaram, e como vocês veem aí na imagem que a nossa produção está colocando para vocês, o pessoal foi violentamente agredido. Né? É bom lembrar que os protestos no Líbano vêm se intensificando. Ontem a gente mostrou aqui no programa o pessoal incendiando bancos, né, diante da situação de fome que se generaliza nesse momento no mundo inteiro, e só os bancos continuam fazendo a farra, né, porque até quando eles emprestam no meio dessa situação, eles fazem aquilo que eles chamam que é facilitar o crédito, é só para dar mais corda para o povo se enforcar, né? Eles continuam garantindo os seus altos lucros, e se o povo tem condição de pagar os banqueiros, vem os governos como Bolsonaro, como Trump e tantos outros, né, que garante o lucro dos banqueiros. Porque para a população, para garantir o combate ao Covid-19, para defender a população, não há recurso. Mas para salvar banqueiros, né, não falta dinheiro nos cofres públicos roubados da população. Bom, a foto seguinte é do Paquistão, né, onde é importante também porque é uma demonstração, e aqui nós vamos falar disso daqui a pouquinho, nós vamos comentar que a esquerda fez campanha que não dava para sair de casa. Né? Mas quem quer protestar, porque o sapo, diz o ditado popular, que o sapo pula porque não tem pé, não pode andar. Né? E quem quer protestar, né, e no dia de luta da classe trabalhadora, é preciso arrumar uma maneira de protestar. Então, a foto do Paquistão mostra o pessoal guardando com máscaras, né, com o tipo de proteção que é possível, guardando um distanciamento social, mas fazendo ato com faixas, com cartazes, né, porque a classe trabalhadora não pode, infelizmente, deixar de protestar, porque sem protesto e sem luta, a única coisa que espera a classe operária é a cova, é a sepultura. Né? Bom, aí nós temos mais, na sequência, nós temos mais uma imagem, essa é muito bonita, é uma manifestação já mais no sentido tradicional na Grécia, né, com bandeiras vermelhas, e vocês vão ver que foto bonita. Né? A gente devia mostrar para o pessoal aqui que fez o ato só pela internet, dizendo que não dava para fazer nada, que não dava para ir às ruas no 1º de maio, e o povo, as organizações de esquerda, organizações de trabalhadores na Grécia, saíram às ruas, né, para protestar contra os ataques aos trabalhadores durante a pandemia, e levaram suas bandeiras vermelhas, suas faixas de protestos. Lá também o pessoal guardou distanciamento social, usou máscaras, luvas, tudo que podia usar para se proteger,
mas entendeu bem claro que quem não protestar vai morrer, né? Não adianta ficar esperando simplesmente pelas autoridades, e ainda mais no Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, era preciso fazer. Então, isso é bom, porque muita gente vai dizer: não, tinha uns malucos no Brasil do PCO. Não, tem gente de luta, tem gente com essa disposição em todo o mundo. Por último, nós não temos aqui as imagens de manifestações ainda em Cuba, mas aí só para lembrar, né, e expressar também aqui a nossa solidariedade aos nossos irmãos cubanos, né, que vem enfrentando com galhardia e com níveis de, digamos assim, de a qualidade do enfrentamento superiores aos principais países capitalistas do mundo, né? Cuba, que é um exemplo nessa pandemia, um exemplo de solidariedade, né? Enviou médicos para vários países. Essa semana nós tivemos os Estados Unidos protestando porque a Cuba estava enviando médicos para a África, né? Porque não existe, por parte dos norte-americanos, nenhum tipo de solidariedade, nada que chegue nem perto, nem nos pés, né, de um cubano, de um povo heróico, como é o povo de Cuba. E então a imagem é para a gente. Aí a gente vê o cubano com máscara, mas viva Fidel, viva Raul, aplausos. Ele, para sua forma de protesto, aí mesmo estando com máscara, né? Bom, amanhã nós vamos, nos próximos dias, mostrar mais imagens, com certeza, de todo mundo, mas essas aí são só para a gente, digamos assim, um aperitivo, tá certo? Bom, nós vamos entrar então, André, agora vamos começar a falar dos atos. Nós vamos mostrar uma primeira imagem que é importante, já tem a ver com o nosso ato de hoje à tarde, e é um companheiro dos Correios, o companheiro Edson Dorta, porque nessa semana, para a gente entender bem como é que é a solidariedade do governo Bolsonaro, o Correios anunciou um plano de demissão incentivada, que ele pretende começar a colocar em marcha agora em maio, para 20 mil trabalhadores. Em plena pandemia, quando os trabalhadores dos Correios estão morrendo, inclusive por falta de equipamentos, e continuam trabalhando, a direção golpista, ditatorial dos Correios, que é presidida por um general Floriano Peixoto, anunciou aí, está preparando um plano de demissão involuntária. Então, nós vamos mostrar aqui a intervenção sobre essa situação, sobre as mortes nos Correios, do nosso companheiro Edson Dorta, que é carteiro, né, é trabalhador dos Correios, já foi secretário-geral da Fentex, é liderança da corrente Excetistas em Luta. A intervenção dele hoje no ato de hoje à tarde, do 1º de maio. Pode soltar, produção. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os companheiros da mesa aqui da Direção Nacional do Partido da Causa Operária, os companheiros de diversos estados que vieram tomando todos os riscos, tomando todas as providências para não sofrer nenhum tipo de risco em relação a essa pandemia que assola todo o movimento, toda a classe trabalhadora e o povo brasileiro. E falar em nome dos trabalhadores dos Correios, nesse 1º de maio, que justamente, como o companheiro Antônio Carlos aqui mencionou, a categoria dos Correios, que possui mais de 100 mil trabalhadores diretos, e hoje, com o processo de privatização, mais de 100 mil trabalhadores terceirizados, eles não têm o privilégio, como a burguesia tem, de ficar em casa, confinado, esperando o coronavírus ir embora. Porque a burguesia, como a gente tem bem visto, não está fazendo nada para resolver o problema da saúde em relação a essa pandemia. E esses trabalhadores que já estão ameaçados antes do coronavírus de perder o emprego pelo processo de privatização, agora estão correndo risco de vida, e nesse exato dia,
morreu mais um trabalhador dos Correios. Morreu um companheiro no Pará. O companheiro chama Mário. O companheiro trabalha no CTO, no Pará, em Belém. E acaba de ser a 6ª vítima oficial dos 100 mil trabalhadores dos Correios. Já tem 2 mortes no Rio de Janeiro, 2 mortes em São Paulo, 1 morte no Amazonas e agora o companheiro do Pará. E já são mais de 200 mil infectados, mesmo sem a empresa fornecer o teste, mesmo sem o governo golpista fornecer os testes para a população. Além disso, companheiros, a categoria que está sob o risco de vida agora se vê também largada à própria sorte pela burocracia sindical dos Correios, que se mantém dentro de casa, fazendo live, enquanto os trabalhadores dos Correios estão na rua, correndo risco de vida. E eles têm a cara de pau de falar para o trabalhador: se o patrão não te fornecer a máscara, se o patrão não te fornecer o gel, fala para o patrão que você não vai trabalhar. Eles, na prática, já estão instituindo no movimento sindical o acordo individual. Eles, na prática, já estão fechando, eles fecharam os sindicatos na chave e já estão estabelecendo a política da direita, do governo golpista, de acabar com os acordos coletivos e falar pro peão: vai no mano a mano com o patrão. Vai no mano a mano. E é óbvio que isso não vai se dar bem para o trabalhador. Se o trabalhador construiu sindicatos, é porque ele, no mano a mano, ele se deu mal no passado. É por isso que hoje, no Brasil, nós temos centenas, milhares de sindicatos, porque no mano a mano, nós vamos se dar mal. E é por isso que, nesse momento de pandemia, de risco de vida, é necessário fazer um 1º de maio, organizar a classe operária na rua, como a gente viu em Israel, mantendo as proteções para não ser contaminado, porque a burguesia, ao mesmo tempo que fala que a gente tem que ficar em casa, eles estão mudando todas as leis, eles estão providenciando, inclusive nos Correios, a entrega dos Correios no 2º semestre. Então, no Correio, inclusive, ao mesmo tempo que eles estão obrigando os trabalhadores a trabalhar porque é um serviço essencial, eles acabam de abrir um PDV para mandar 20 mil trabalhadores dos Correios para o olho da rua. E é por isso, para concluir, é por isso que nós não podemos ficar em casa. Nós temos que nos organizar, nós temos que nos mobilizar, apesar do risco de vida. Mas se a gente ficar em casa, a gente pode estar até se protegendo nesse momento. Mas com certeza, os golpistas, o imperialismo e o capitalismo vai promover a morte de milhões de trabalhadores com o desemprego, a destruição do patrimônio público e a miséria e a fome. Muito obrigado, saudações a todos. Bom, voltamos então, vocês viram aí a intervenção do companheiro Edson, trabalhador dos Correios, militante da corrente Excetistas em Luta, hoje no ato de 1º de maio. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho desse e de outros atos. Bom, antes de eu passar para a companheira Andréia, dar uma notícia que mostra a falsidade da imprensa internacional, a campanha da direita, no meio dessa crise. Agradecer aqui a nossa audiência. Nós estamos com um tempo curto, nós temos mais vídeos ainda para mostrar aqui, mas eu queria mandar um abraço muito grande para todos vocês que estão nos acompanhando agora, que nos acompanharam hoje à tarde na transmissão do 1º de maio, e pedir a vocês que compartilhem, e que vocês pedir também a colaboração de vocês. Nós
para levar adiante toda essa luta e manter funcionando e ampliando a programação do nosso canal, do Causa Operária TV, nós precisamos da sua contribuição. Por isso, saque aí do seu cartão, da sua carteira, do que você quiser, e você pode contribuir se tornando membro do nosso canal ou mandando aqui o seu superchat, né, diretamente aqui na área de conversa do nosso canal na internet, ou contribuindo na vaquinha do Causa Operária TV. A sua contribuição é muito importante para esse canal que não tem patrocínio de empresas, não tem rabo preso com os patrões, com as máquinas estatais. Então, nós precisamos da sua contribuição para manter esse canal combativo, revolucionário e socialista. Bom, vou passar para a Andréia. Andréia, falaram que o líder da Coreia do Norte tinha morrido. E aí, o que aconteceu? Pois é, né, Toninho? E aí aconteceu que o líder coreano, norte-coreano, né, Kim Jong-un, apareceu, né? Nós temos que nos adaptar, né? É um tempo de adaptar com essa forma de política bolsonarista e trumpista, né? E a política trumpista ficou nesse jogo, né, dizendo que porque ele teve 20 dias que ele não aparecia em público, né, por volta de 20 dias, pouco mais de 20 dias que ele não aparecia em público, e aí surgiram os rumores de que ele teria morrido, né? Ele está bem, né? Não só está vivo, como ele apareceu, né? A agência estatal KCNA disse que ele, nesse sábado, no dia 1º, né? Na sexta, dia 1º, participou da cerimônia de conclusão de uma fábrica de fertilizantes em Sunchon, e foi o primeiro registro depois, desde 11 de abril, mais ou menos, que foi o último registro que ele fez, né? Ela informou que foi uma festa, né? Foi uma cerimônia, participaram no evento, e assim que ele apareceu, as pessoas, né, se mostraram felizes, né? Enfim, tirando esse rumor, para você ver como é um rumor, né? O próprio Trump falou que não queria comentar, prefere não comentar mais, porque para ele é bom só quando, né, os seus inimigos estão mortos ou, enfim, né, subjugados. Mas em todo caso, tá aí, ele está vivo, acaba com esse rumor, não é? E aí acho que agora a gente pode voltar a questões, por exemplo, que, poxa vida, né? Enquanto isso, você tem ali, mais uma vez, o embate por parte do Trump na Venezuela, que é o assunto de hoje, mas enfim, né? Só para a gente poder lembrar que tem coisas mais importantes para a gente pensar até do que ficar procurando dizer que um líder norte-coreano morreu, ou então porque... E sempre para levantar essa ideia, né, Toninho, de que é um regime ditatorial, porque é um regime que você não tem as informações. Nós vivemos exatamente num país que, teoricamente, teria as informações e nós também não temos, né? Então, tá aí, ele está vivo. É isso aí. O Carlos Santos, ao contrário do Trump, ele quis comentar. E ele comentou que o Kim Il-sung morreu, mas passa bem. Quer dizer, morreu, mas não muito. Né? Bom, vamos em frente aqui. Rapidamente, antes da gente voltar a falar do 1º de maio, vamos destacar as informações, né, sobre o avanço da pandemia em o nosso país. Andréia, posso pedir para você dar os informes aí, os dados, enquanto a produção coloca para a gente, tem aí os informes dos dados divulgados do Ministério da Saúde hoje. Enquanto a produção vai colocando alguns gráficos, você passa para a gente quais foram os números divulgados aí pelo governo no dia de hoje. Opa, eu estou aqui falando com o microfone desligado, desculpa. Olha, vamos no geral, né? O mundo tem mais de 235 mil mortos, né? E os infectados passando dos 3 milhões, né? Então, acho que a gente tem que levar em consideração que realmente a gente vive uma pandemia. O problema é seríssimo, né? Nos Estados Unidos, olha só para a gente pegar os números dos Estados Unidos, confirmado, tem mais de 1 milhão, não é? 138 mil recuperados e 65.435 mortes. Espanha também, um número absurdo, 215 mil confirmados. Eu não sei se você viu, esses dias saiu uma imagem, saiu um vídeo, né, de uma representante na Espanha, conforme ela tinha que falar dos mortos. Isso era de uma região muito pequena na Espanha, mas ela estava falando dos mortos da saúde. Ela parou, ela começou a chorar, e ela estava divulgando para os representantes políticos, enfim, demonstrando o quanto isso tem, né, mexido, né, como um todo. Menos aqui, né, no caso. Né? No Brasil, isso é só uma bobagem.
Na Itália, são 207 mil confirmados, 78.249 recuperados e tivemos 28.236 mortes. Já no Reino Unido, né, são 177 mil casos, né, a gente não tem os recuperados, mas a gente tem as mortes que ficou em torno de 27.510. Né? Na Alemanha, 164 mil, né, casos confirmados, 121 mil recuperados e 6.735 mortes. Então, se a gente pegar, né, no caso da Alemanha também, e fazendo um paralelo com o Brasil, claro que nossa extensão territorial é muito maior, mas, enfim, não chegamos no pico e já estamos bem próximos, né, porque o nosso caso já passou de 5 mil. Né? E vamos ver aqui, França, 130 mil, né, 50 mil foram curados, né, e 24.594 mortes. Na Turquia foram 122 mil casos, 53.800 casos foram recuperados e, só fechar aqui, 3.258 mortes. E quando a gente chega na Rússia, que acho que é importante a gente também colocar, né, foram 114 mil casos, 13.220 recuperados e 1.169 mortes. Né? E Irã, 95.646 casos, 76.318 recuperados e 6.091 mortes. Nós, Brasil, 91.737 casos, subnotificados, que a gente sabe que esse número é de 10 a 12 vezes maior, eu acho que isso que a gente tem que lembrar, né, até porque se a gente levar em consideração essa subnotificação, a nossa linha lá atrás, né, a nossa fileirinha lá no fundo, vai bem para frente, né? 38 mil casos recuperados e 6.384 mortes. E na China, por isso que a gente até ultrapassou o número de mortes na China, né? Porque na China foram 4.643 mortes, 84.385 vítimas, né? Contaminados, e 77.642 recuperados. Então, Toninho, esses números eles só demonstram que a gente ainda não tem muita saída, se não levar em consideração algumas determinações, né, da ciência, acho que o principal, não levar em consideração as falas dos nossos representantes, sobretudo o nosso presidente, e a falta, né, de informação e de clareza e de presença, né? Acho que a gente também não esperava outra coisa, né? Não iria ser diferente desse atual ministro da Saúde, né? Que nos deixa assim. Eu acho que o que é revoltante nessa história é a gente estar sob uma censura, porque o que a gente está acontecendo hoje aconteceu em 74. 74 a 76 a gente viveu sob a censura da meningite. E a gente está vivendo essa mesma, né, de uma forma ou de outra, essa subnotificação ela é proposital, né, e ela tem esse fator. Né, esses números não são interessantes para o Bolsonaro. E por isso que estão subnotificados. É isso aí, Andréia. Bom, diante desse quadro em que o país... como a gente tem ainda vários pontos na pauta, nós estamos atrasados, é só destacar, né, que, como a gente vem assinalando, e a Andréia frisou, esses números não representam a realidade. A gente, por exemplo, tem usado aqui os números da transparência dos cartórios. Eu queria até fazer uma retificação, não vou mostrar aí a imagem rapidamente, dos dados de hoje, nesse momento do portal Transparência, onde já aparecem 6.587 mortos. Mas vindo para cá, caminho, voltando do ato, eu ouvia numa rádio, na imprensa, os dados importantes, que os cartórios têm até 15 dias para lançarem no sistema os mortos, os óbitos registrados. Quer dizer, mesmo o portal da Transparência, que nesse momento dos cartórios já registram 6.587 óbitos, né, por Covid-19, sem contar dezenas de milhares de casos, mais de 40 mil casos por insuficiência respiratória ou pneumonia, né, muitos deles provavelmente por coronavírus, mas que não foram testados. O portal, mesmo esse dado, é um dado desatualizado, né, porque os cartórios têm até 15 dias para atualizar os registros. Né? Uma prova disso é que ontem, por exemplo, o portal hoje assinala ainda só 223 mortos, e o governo já fala de 400. Quer dizer, se a gente juntar mesmo os dados oficiais, nós já estamos nesse momento chegando
perto dos 10 mil mortos, que é o que todo mundo está falando que nós vamos ter, infelizmente, já na segunda-feira. É um número dramático, né, que mostra que a curva está totalmente desacelerada. Bom, e diante disso, o Bolsonaro hoje ele mandou um recado, né, eu vou pedir para a Andréia dizer para a gente, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia de luta da classe trabalhadora, o Bolsonaro teve uma mensagem também que ele gravou a pedido de uma deputada, não foi isso, Andréia? Essa deputada é a Bia Cirques, né? Essa deputada ela é uma tragédia, né? Enfim. E aí ele foi fazer. Primeiro que o encontro, né? Já começa por aí. Ele foi falar com agricultores. Então, é o primeiro dia, né? 1º de maio, dia do trabalho, né? Que você tem. Né? Poxa vida, é um dia que pelo menos você deveria levantar alguma questão com relação ao trabalho, mas como a gente sabe que ele é inimigo do trabalhador, como a gente sabe que ele é inimigo, né, da classe trabalhadora como um todo, ele sempre falou isso, né? A gente, ele nunca disse isso, não, ele sempre falou isso, ele sempre deixou muito claro, enquanto ele era deputado, né, que ele governava para os patrões, ele sempre defendeu que o empresário sofria muito porque tinha que efetivamente bancar os seus empregados, enfim, não é à toa que ele, numa visita, né, com agricultores, ela pede para que o presidente mandasse mensagens sobre a data. E aí ele disse que ele enfim, eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos, tá certo? Então, bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso, tenho certeza que, tendo Deus acima de tudo, brevemente voltaremos à normalidade. É esse o recado que ele diz ao trabalhador brasileiro, né? Numa situação que a gente já sabe, em primeiro lugar, que a gente já está num processo de recessão econômica, né? A gente sabe que a volta ao trabalho não vai ser nas mesmas condições que a gente tinha. Se a nossa situação há 1 mês e meio atrás já era bem complicada com relação ao emprego, né, Teninho? Imagina pós ou durante o coronavírus, né? Isso demonstra, acho que a mensagem é muito nítida, né? É muito clara. Ele diz assim: voltem ao trabalho, de preferência você vai trabalhar para aqueles que fazem as carreatas, né? E defendam os interesses dos meus eleitores. A ideia é essa, né? Ele não falou nada de novo. Agora, o que a gente tem que ficar de olho nessa história toda é para quem ele serve, né? Então, olha só, ele fez a visita de agricultores. Então, a gente já sabe que dentro dessa perspectiva você tem ali, para além do Centrão, né? Que a gente sabe que ele está se movimentando ali dentro do Congresso com o Centrão, essa bancada, que é a bancada do boi, continua ativa, né? E continua, de certa maneira, apoiando os desmandos do Bolsonaro. É isso aí. Bom, nós vamos falar agora dos atos de 1º de maio, vamos voltar aos atos de 1º de maio no país. Só vou fazer uma inversãozinha aqui na pauta, chamando a atenção aí da produção, que antes Bom, nós tivemos alguns atos, mas nós queremos destacar aqui 2 atos importantes, né? O único ato presencial, né, que reuniu trabalhadores, militantes, ativistas da luta dos trabalhadores nesse 1º de maio de luta, foi realizado pelo Partido da Causa Operária, junto com os comitês de luta, com a presença também de outros companheiros da esquerda, havia companheiros petistas da base do PT, companheiros de sindicatos. Bom, e nós vamos mostrar uma primeira intervenção, a intervenção nossa, que nós, ao abrir o ato, e depois nós vamos passar para a Andréia, depois na volta, para a Andréia comentar sobre o outro ato, que também foi um ato importante, o maior, o que reuniu as maiores entidades do país, convocados pela CUT e pelas outras chamadas centrais. Então, nós queremos vamos falar dos 2 aqui para a gente contrastar, inclusive, as perspectivas. Então, primeiro nós vamos mostrar a abertura, né, do nosso ato, que foi realizada num local fechado, aqui próximo de São Paulo, né, e que foi transmitido com milhares e milhares de visualizações para o Brasil e para o exterior. Bom, vou pedir para a produção, então, soltar o nosso vídeo abrindo o 1º de maio classista de luta e por fora Bolsonaro. Eu queria falar daqui da tribuna para falar
fazer uma saudação inicial para iniciar esses nossos trabalhos. O nosso ato acontece aqui no nosso país. Nós estamos completando hoje, segundo números mais ou menos oficiais dos cartórios de registro de óbitos, cartórios de registro civil, cerca de 7.000 mortos. No momento em que todo mundo, nós temos mais de 3.300.000 pessoas infectadas, pessoas confirmadas pelos estados, pelos governos, e estamos se aproximando de 250.000 mortos. Mais do que nunca, a classe operária precisa seguir o chamado feito pelos fundadores do movimento internacional socialista, que conclamavam a necessidade de união do proletariado. Proletários de todo mundo unidos. Esse ato faz jus à memória dos mártires de Chicago, que há 134 anos atrás deram sua vida pela causa das lutas da classe operária, e a todos aqueles que morreram em defesa das reivindicações dos trabalhadores, em defesa da luta contra o jugo capitalista e pela emancipação da classe operária. Mais do que nunca é necessário esse ato nesse momento, diante da covardia política de das organizações que, dizendo falar em nome dos trabalhadores em nosso país e em todo o mundo, neste momento, miseravelmente adotam uma posição covarde de abandonar a trincheira de luta dos trabalhadores e de fazerem um chamado ao salve-se quem puder. A política mesquinha, egoísta, própria da burguesia e da pequena burguesia que acompanha. O chamado dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, que sempre foi a unidade, a luta, principalmente nos momentos de maior dificuldade, neste momento vem sendo deixado de lado por aqueles que falam em nome dos trabalhadores, por aqueles que nesse momento, seguindo a política da direita, defendem exclusivamente que os trabalhadores têm que ficar em casa e esperar que a burguesia e os seus governos resolvam os problemas da classe trabalhadora. Em momento nenhum. Em momento nenhum da nossa história isso aconteceu. Em momento nenhum da luta da classe operária, nenhuma reivindicação fundamental dos trabalhadores foi dada de presente através de uma concessão daqueles que nos exploram e que nos oprimem. Tudo aquilo que nós conquistamos foi resultado da luta, da organização, da mobilização dos trabalhadores. E nesse momento não vai ser diferente. Por isso, nós convocamos esse ato para, em primeiro lugar, além da importância da tradição, da história do 1º de maio, dizer que nós não conciliamos de maneira nenhuma com a política daqueles que dizem que nesse momento nós temos que dar a mão para os nossos carrascos, para os assassinos, para os governos da direita que estão organizando o genocídio do povo, para aqueles que estão distribuindo dinheiro para os banqueiros e esmola para os trabalhadores, que estão deixando os trabalhadores sem testes, sem atendimento, sendo enterrado em valas comuns. De maneira nenhuma nossa política vai ser de frente ampla e de unidade com esses calhordas, com esses inimigos da classe operária. Por isso, companheiros, eu queria desejar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão nos acompanhar pela internet, pelas dificuldades, porque se nós que formamos um partido ainda pequeno, se nossas organizações ainda minoritárias tomamos essa iniciativa, era perfeitamente possível que organizações maiores, que recolhem o dinheiro dos trabalhadores, que pedem o voto, que enganam os trabalhadores nas eleições,
e que contam com o apoio da classe operária, convocassem uma ampla mobilização. Porque não se trata apenas de mobilizar no 1º de maio. Está colocado daqui para frente a necessidade de uma grande mobilização, e esse 1º de maio, com certeza, vai discutir qual deve ser a política e qual deve ser a perspectiva da classe operária, da juventude, de todos os explorados para enfrentar essa situação. Bem-vindos ao 1º de maio, classista, de luta, internacionalista e por fora Bolsonaro. Ok, voltamos. Foi um ato muito bonito, com uma participação muito ativa de companheiros que tiveram presentes, representando comitês de luta, conselhos populares, desde o Rio Grande do Sul até o norte do país, companheiros do Amazonas, do Nordeste, do Centro-Oeste, e era um ato, logicamente, que se fosse convocado por grandes organizações da classe trabalhadora, poderia ter sido maior. Mas o importante era mostrar, né, a possibilidade não só de uma mobilização, mas também de uma política diferente daquela que foi adotada num outro ato, onde o dia de luta da classe trabalhadora foi usado para oferecer tribuna, para oferecer palanque para pessoas que não defendem os interesses dos trabalhadores, que tiveram do lado do golpe e tiveram do lado contra os trabalhadores. E, infelizmente, né, nesse outro ato, um ato virtual, né, nós tivemos aí o companheiro Lula, que foi preso, né, a companheira Dilma, que foi derrubada pelo golpe de Estado, junto com aqueles que foram os patrocinadores dessa ofensiva, não só contra o PT, contra a esquerda, mas contra todo o povo brasileiro. Bom, para falar um pouquinho do ato convocado pela CUT e pela maioria das outras centrais, eu vou passar a palavra à companheira Andréa. Mesmo. Então, Toninho, foi um ato, né, o primeiro ato virtual, né, no dia 1º de maio. Eu acho que isso já demonstra... A Dilma falou uma coisa, acho que é muito importante, né, que ela falou que é um 1º de maio, se não um dos mais trágicos da história, né, um dos mais trágicos, se não o mais trágico da história. E, de certa forma, a gente tem que levar em consideração que sim, né, porque tradicionalmente a gente tem o 1º de maio como um dia de reflexão, um dia de luta. Infelizmente, né, durante muito tempo, o 1º de maio se tornou ali um lugar, né, um espaço daquele, sobretudo quando você tem as centrais sindicais que tinham um papel, né, muito mais forte de politização, passou a utilizar somente uma forma também, inclusive, de festejar, porque também o trabalhador precisa também, né, dessa comemoração. Mas, enfim, de qualquer forma, esse é o primeiro ato virtual, né, do dia 1º de maio. Esse ato teve a presença de várias centrais sindicais, a CUT e demais centrais sindicais, teve a presença de muitos artistas também, a presença de diversos políticos, né, de tendências completamente contrárias. Eu acho realmente muito difícil. Eu ainda me sinto um pouco traumatizada com o golpe, né, de 2016. Eu me sinto traumatizada com presenças assim como a do Fernando Henrique Cardoso. Eu duvido que ele também dividiria um palanque, mas, enfim, como era virtual, acho que ele até resolveu dividir. Porque, para ele, eu acho que o ônus é menor do que para a esquerda, né? Mas, de certa forma, é um pouco complicado você ter ali que dividir palanque com Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, eu não vi todo o evento, eu não sei se o Rodrigo Maia foi. Então, o Rodrigo Maia, então, a presença dele com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência né, é um absurdo. Por outro lado, a gente tem que, né, a gente tenta, né, analisar, né, um pouco isso, e pela perspectiva da Frente Ampla, né, que eles defendem a Frente Ampla, a importância da Frente Ampla, sobretudo, eu acho que um efeito, se teve um efeito desse 1º de maio aí virtual, eu não vi o jornal, mas vi a notícia de que a Globo abriu um espaço, né, para o Lula, hoje, no Jornal Nacional, né? Então, será esse uma das saídas? Né? Então, tá aí. A saída foi essa, né? Então, conseguiu. Para, claro, atacar o Bolsonaro, a Rede Globo colocou o Lula e uma fala, acho que muito rápida dele, falando sobre o 1º de maio, enfim. Então, né, se é essa tentativa, né,
está rompendo. Agora, a gente tem que levar em consideração o que vem por detrás, né, Toninho? Porque tudo bem, você pode fazer um ato pautado pela Frente Ampla. A gente sabe que, historicamente, o Brasil, eu sou professora de História, e a gente sabe que a nossa história ela é pautada pela perspectiva republicana, né? Sempre num processo de conciliação, né? Sempre um processo de você manter uma base e sempre romper com uma lógica revolucionária. E, nesse sentido, você vê a Frente Ampla novamente surgindo, e meu medo é o que a gente fez, o que a gente tem, acho que a lembrança mais próxima de uma Frente Ampla, que é a Frente Ampla para Anistia Geral e Restrita, que nos levou a uma nova república, que nos levou ao caos que nós estamos hoje. Eu acho que a gente tem que ter muito nítido o que a gente quer com essa Frente Ampla, quer dizer, né, o que eles querem com essa Frente Ampla, né, porque tem que ter muito cuidado. Né? A gente tem, por um lado, a gente sabe da necessidade, e eles percebem essa necessidade de romper, né, a bolha, sobretudo a bolha que a esquerda entrou a partir do golpe de 2016. Por outro lado, a gente sabe que os interesses são completamente opostos. Mas, olha, eu acho que assim, mas para a cabeça do bolsonarista é uma coisa muito interessante, porque eles entendem de uma maneira completamente distorcida. Para você ter uma ideia, a última fake news que eles estavam espalhando era que o Rodrigo Maia era comunista e teve aula com o José Serra no Chile. Você entendeu? Em 73, não, ou 75, mas o Maia nasceu em 73, quer dizer, então para a cabeça deles, isso já é uma grande confusão. Então imagina o que eles pensam quando eles veem essa Frente Ampla, né? Ou então quando eles vejam, para eles é um bando de comunistas, aí coloca tudo na mesma roda, Maia, Lula, coloca o FHC, todos são comunistas, né? E na verdade a gente sabe que os interesses são bem diferentes, né? Está sem áudio. Obrigado, desculpe aí pela falha. Dois destaques, né? Nós já estamos com o nosso tempo estourado. Bom, primeiro que a esquerda rachou em torno do ato, né? O PSOL acabou não indo para o ato, junto com o PSTU, numa posição, inclusive, muito reacionária, porque eles construíram o ato juntos, e diante da denúncia que nós fizemos do ato, o caráter golpista do ato, eles se envergonharam da posição, porque houve uma pressão, obviamente, da base desses partidos, né? E depois de terem assumido, de terem feito a plataforma junto do ato, né? Porque é óbvio, se você organiza uma festa satânica, vão adoradores do capeta, né? Se você organiza um ato cujo mote é a Frente Ampla, é a frente, né, de todo mundo contra o Bolsonaro, faz de conta que é contra o Bolsonaro, você abre as portas para que vá lá fazer demagogia, né? Aqueles como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que declarou publicamente que ele quer a renúncia, gostaria que o Bolsonaro renunciasse para entrar o Mourão, quer dizer, tirar o demônio e colocar o capeta. Né? Não, Toninho, desculpa te cortar, mas vamos lá, porque o que me irrita um pouco no pessoal é essa estrutura, né? É tudo muito propagandeado, tudo é muito marketing, né? Então a gente faz aqui, depois a gente solta uma nota e não vamos participar. Mas quando está no Congresso, a gente vê o Freixo fazendo o quê com o Maia? Exatamente. Então, assim, dá muita raiva, sabe? Muita raiva. E a gente viu ainda a declaração de dirigente do PSTU que não ia no ato, não era só por causa do FHC, porque ele não queria ir no ato com Lula, porque eles defenderam a prisão do Lula, defenderam a derrubada da Dilma, né? Então, obviamente que, inclusive, uma saída a nossa posição não é pela direita. Nos últimos anos, nós estivemos juntos nos atos com o companheiro Lula, com a companheira Dilma, né? Defendendo, lutando junto contra o golpe. O que nós não vamos fazer, nós achamos que foi um passo à frente, um meio passo à frente, a CUT ter se posicionado pelo Fora Bolsonaro. O problema é que precisa dar consequência a essa luta, e para derrubar o Bolsonaro e abrir caminho, né, para uma alternativa dos trabalhadores, não vai ser em aliança com a Globo, porque com certeza a Globo nunca fez nada em interesse do povo brasileiro, e não vai ser dessa vez que vai ser diferente, né? E quando a Globo abre um espaço, não é um espaço, é uma armadilha, né? A gente viu isso daí. A Globo, por exemplo, deu espaço para o Boulos na televisão, quando o Boulos foi fazer campanha contra a Copa para apoiar o golpe, né? A Globo deu espaço para dirigente do PSTU ir na televisão falar a favor do Fora Dilma. Então, quando a gente tem que prestar atenção que quando a Globo
abre algum a voz ao pessoal do Rio de Janeiro, porque ela precisa, de uma certa maneira, né, calar a voz ali. Está sendo denunciada. O Lula é a maior liderança popular do país e num dia como hoje precisa fazer demagogia, fingir que aparentar imparcialidade, né, coisa que não só a Globo, mas a imprensa burguesa de uma maneira geral não é de maneira nenhuma imparcial. Bom, vocês viram aí, a gente apresentou de maneira resumida. Amanhã nós temos aqui o nosso principal programa da semana, que é a análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai fazer um balanço político de toda essa situação. No final da tarde, nós temos, a partir das 18 horas, o programa Análise Sindical, também que vai trazer aí depoimento de mais lideranças que tiveram no ato classista de luta pelo Fora Bolsonaro e também uma cobertura, né, dos acontecimentos no meio sindical nesse 1º de maio. Nós vamos ficando por aqui. Hoje entramos mais tarde, atrasamos um pouquinho por conta do ato, e nós vamos encerrar justamente com a transmissão de um trecho da intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta, encerrando o ato de 1º de maio do dia de hoje, né? Que você, se você não acompanhou à tarde, quiser assistir, você pode visualizar aqui diretamente no nosso canal, né? Nos arquivos do nosso canal. Você pode procurar aqui no Causa Operária TV e fazer como milhares de pessoas já fizeram e assistir, né? E confrontar. Eu ia fazer também uma comparação seguinte: a CUT transmitiu toda a programação do ato unificado e me chamou a atenção que eu tive a curiosidade de entrar no site das outras centrais, elas não transmitiram. Quer dizer, o pessoal usou o palanque da CUT, levou a direita, porque a direita foi convidada, né, principalmente pelas outras centrais, pelo PCdoB, pela Força Sindical, e sequer eles transmitiram o ato na sua totalidade, né, porque eles não estão a fim de dar palco para o Lula, né, para a Dilma, que eles ajudaram a derrubar e que eles ajudaram a prender, né? Então, evidentemente que os limites dessa frente estão dados também por essa situação. Eu vou pedir para a companheira Andréa se despedir e a gente termina com o vídeo do companheiro Rui. A participação dela hoje foi mais curta, nossa também, mas eu agradeço muito e a gente volta na semana que vem, não é isso, Andréa? É isso aí, Toninho. Então, até quinta-feira que vem. Ontem não pude comparecer, porque já estou, né, naquele trabalho. Gente, o EAD é algo. Nós que somos professores, a gente sabe como a gente tem sofrido, não é? Boa semana para vocês, mesmo sabendo que essa semana, infelizmente, os números serão, né, bem piores. E vamos esperar ver quais pérolas essa pessoa que se diz presidente vai soltar. Bom final de semana, até semana que vem. Boa noite a todos. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa transmissão e fique aí com trechos da intervenção do companheiro Rui Costa Pimenta no ato 1º de maio. E até amanhã. Para derrotar o Bolsonaro e os golpistas, para derrotar a política do Bolsonaro, essa política que destruiu a aposentadoria pública no Brasil, essa política que permite agora rebaixar os salários dos trabalhadores durante a pandemia, a política de redução do salário dos funcionários públicos, a política de tirar os sindicatos das negociações com os trabalhadores e colocar o trabalhador ali, individual, isolado, para negociar com toda a classe patronal. Porque não é uma negociação do trabalhador com um patrão, o que já seria difícil. É a negociação do trabalhador com toda a classe patronal. O trabalhador individualmente teria que fazer isso. Eles querem destruir os sindicatos. Eles querem transformar o Brasil numa grande senzala de escravos, sendo permanentemente chicoteados, e se não tiverem utilidade, são deixados para morrer aí de fome e de doença. E nós não podemos aceitar essa política. Se as organizações de esquerda, a CUT, outros sindicatos, querem efetivamente tirar o Bolsonaro, o caminho é muito claro, companheiros.
Vamos mobilizar os trabalhadores que estão sob o maior ataque que eles já tiveram nos últimos 40 anos para derrubar o Bolsonaro nas ruas. É aí que o Bolsonaro tem que ser derrubado. Mais uma coisa, companheiros, uma coisa muito importante, essencial de se falar num ato de 1º de maio. A nossa luta não é uma luta, por mais que tenha importância a luta parcial, ela não é uma luta apenas por reformas, para procurar melhorar as condições políticas e as condições de vida da classe trabalhadora. A nossa luta é uma luta pelo poder da classe trabalhadora, pelo poder da classe operária. A nossa luta é uma luta pelo socialismo. Isso nós poderíamos dizer em qualquer ato do 1º de maio, né, que é um dia de luta pelo socialismo, que é um dia de luta pelo governo operário, pelo governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Mas nós temos que assinalar aqui que o mundo todo, e nele incluído o Brasil, está ingressando numa etapa de catástrofe econômica provavelmente sem precedentes desde 1929, ou talvez até maior do que a crise de 1929. Nós estamos no começo dessa situação. E o começo da situação é um momento correto para se colocar a perspectiva que deve guiar a nossa ação política diante dessa crise. Nós temos que colocar o problema da luta dos trabalhadores numa perspectiva revolucionária. Nós temos que colocar que a catástrofe econômica, ela coloca em pauta o problema da revolução proletária. Ela coloca em pauta o problema de esmagar a burguesia. Ela coloca em pauta a luta pelo governo operário contra a burguesia, por um governo sem patrões, por um governo apoiado na mobilização revolucionária dos trabalhadores. Essa ideia tem que ser parte integrante da nossa política do dia a dia, nesse momento de crise. Não adianta apenas falar que é preciso proteger o salário, o emprego, tudo o que, né, nós temos sido os defensores mais consequentes. Mas não adianta falar simplesmente isso. Nós temos que dizer que o capitalismo está falido, que essa catástrofe é a demonstração da falência do capitalismo. E nós temos que preparar os trabalhadores para uma solução revolucionária da crise. A hora é agora. Não quer dizer que essa revolução vai acontecer imediatamente, mas nós estamos ingressando num período que provavelmente será um grande período revolucionário. E a nossa política e a política de todas as organizações de trabalhadores tem que se adaptar a essa nova situação. O reformismo, a democracia parlamentar e eleitoral não vão dar conta dessa situação catastrófica. É preciso um programa de reivindicações que leve da situação atual dos trabalhadores a única solução real da crise, que é o poder da classe operária derrotando integralmente a burguesia. Essa é a única solução real. Se os trabalhadores não tomarem o poder na próxima etapa, é a burguesia que vai lançar os trabalhadores numa situação de barbárie muito pior do que nós já estamos vivendo agora. Por isso, companheiros, eu queria encerrar aqui a minha falação dizendo para vocês o seguinte: é a hora da luta pelo governo operário e pelo socialismo. Essa é a nossa bandeira principal. Obrigado, companheiros.